Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Gabriel. Estarei falando um pouquinho nessa aula sobre base de busca de artigo científico. Sempre a gente fica na dúvida, né? Será como que a gente busca um artigo científico? Será que apenas no Google eu já consigo ter acesso a alguns artigos? E aí muitos alunos vêm me procurar perguntando assim, não, Gabriel, os temas que foi proposto pelo orientador são temas no qual eu não consigo encontrar artigo científico. Então hoje a gente vai ver que a partir de hoje não vai ser desculpa mais isso para vocês. Essa semana mesmo a Isabela, lá do 6º período de processos químicos matutino, ela veio me perguntar, não, Gabriel, eu não encontro artigos sobre extração de óleos essenciais. Os que eu encontro todos são antigos, são anteriores a 2010. É antigo? É, e muito, porque hoje já estamos em 2020, então já tem 10 anos atrás. Então, o que a gente faz? Existe base de busca no qual a gente encontra artigos mais atuais e consegue até fazer refinamento para tornar para encontrar artigos mais atuais. Vocês possivelmente utilizam muito o Google. Nós vamos ver que o Google é apenas um grãozinho de arroz na porção de bases de buscas de artigos científicos. Então, o que a gente vai falar na aula de hoje? Base de busca de artigos científicos. Quais que são? São essas aqui, que é evidenciada aqui, ó. Aqui eu coloquei, na verdade, poucas bases de buscas, mas existe outras. Então, existem os sites que são pagos, que as principais bases é o Science Direct e o Web of Science. Lembrando que o Web of Science, a gente só consegue ter acesso a ele através, se a gente estiver na rede de universidades. Então, por exemplo, se eu estiver na Universidade Federal de Goiás, na UFG, eu consigo ter acesso ao Web of Science. Se eu tiver acesso lá na UNB, Universidade de Brasília, eu também consigo. Como nós estamos em casa, então o Web of Science, na verdade, vocês não vão conseguir acessar. Existe, para quem é aluno de pós-graduação ou quem é professor dessas universidades, dessas instituições, eles conseguem um login. Então, da própria casa, eles conseguem acessar. Exemplo, eu consigo acessar o Web of Science na minha casa mesmo. Mas isso não evita que vocês pesquisem por outras bases. Quais são essas outras bases? Principalmente o Science Direct. Eu gosto de trabalhar com o Science Direct, e na maioria das vezes, uma grande parte dos professores também, porque é um site bem tranquilo de fazer buscas de artigo, tá? Só que esses sites, eles só buscam artigos pagos. E também, tanto o Web of Science como o Science Direct, eles são apenas de artigos em inglês. Por quê? Porque é a língua mãe de pesquisas científicas, é o inglês e não o português. Gabriel, então na minha pesquisa eu necessito ter artigos em inglês? Vocês necessitam, para enriquecer o conteúdo que vocês estão falando. Então aqui a gente vai servir como modelo utilizando essas sites de buscas. Então, existem os sites pagos, que é o Science Direct e o Web of Science. Existem os sites gratuitos, que a gente vai falar agora. E existem os sites que eu coloquei aqui, na verdade, em prol da ciência. Mas, na verdade, são sites piratas, que têm na função de funcionar como um crack. Então, a gente entra com o número do artigo, que é chamado de DOI, a gente vai ver, e através desse DOI a gente consegue, usando esses sites, a gente consegue baixar o artigo científico. Então, existe o Skyhub, que está aqui, de vez em quando a extensão dele muda, passa de TW para outra extensão, ou então o LibGen. Só que o LibGen é mais para livros, tá? O Skyhub é para artigo científico. Então vamos fazer uma busca. Science Direct aqui, ó. Então, estou usando como base
o Google Chrome. Por que eu estou usando como base o Google Chrome? Porque através do Google Chrome a gente consegue ter uma ferramenta muito importante. Que eu vou falar agora, no Science Direct, aparece isso daqui, ó, as keywords, que são as palavras-chave. O que é essas palavras-chave? Se você ler qualquer artigo, ou qualquer tese, ou qualquer dissertação, ou qualquer TCC, eles apresentam as palavras-chave lá no resumo, que é as palavras que resumem o trabalho de vocês. Então posso fazer uma pesquisa através das keywords, ou pelo nome do autor, ou pelo jornal, ou através do volume, do número e do número de páginas. Sempre a gente faz pesquisa, na maioria das vezes, pela palavra-chave, pelas keywords. E de vez em quando, se a gente já conhece a área, a gente também faz através de nomes de autores. Então, o que a gente vai fazer? Colocar palavras-chave. Vamos primeiro colocar palavras em português. Quais, Gabriel? Biorremediação fúngica, certo? Vamos digitar aqui e apertar Enter. E aí, ó, carregou e apareceu 0 pesquisas, ó, nenhum resultado estabelecido. Gabriel, mas é porque o U aqui está faltando um acento. Então, vamos colocar. Mesma coisa, ó, continuou 0 pesquisas. Então, vamos colocar outro. Extração de óleos essenciais, que também é um tema que muitos professores da faculdade utilizam. Extração de óleos essenciais. Olha lá, apareceu 22 resultados. Só que eles, ó, se vocês repararem, eles são antigos, ó. O refinamento, o ano, ó, tem em 2016 5 artigos, em 2015 1 artigo, em 2014 3. E tem aqui, ó, os tipos de artigo. Se são artigos de pesquisa ou são capítulos de livro. Então só tem 3 artigos de pesquisa, certo? O primeiro artigo aqui, ele está aberto o acesso. Então, vamos só clicar aqui, só para a gente verificar se é verdade mesmo. Então, com o botão direito aqui, ó, vou abrir em nova guia. Ó, se eu correr aqui o mouse, ó, eu consigo visualizar o artigo inteirinho. Ó. Eu consigo visualizar o abstract, eu consigo visualizar o resumo, certo? E eu consigo visualizar os restos, beleza? Vamos voltar aqui na pesquisa. Então, esse artigo é um artigo aberto. Então, tem todas as partes, a metodologia, tanto aqui, ó, que os downloads estão abertos. Ó. Se eu clicar aqui, ó, download deste artigo. Então, eu consigo visualizar o artigo. Ó. Vamos ver aqui, ele vai carregar. Ó. Eu consegui visualizar o artigo em PDF, porque a língua está em português. Beleza? Vamos voltar aqui, ó. Lá nas nossas pesquisas, 22 é muito pouca pesquisa, enquanto biorremediação fúngica não apareceu nenhuma. Então, vamos voltar aqui, vamos agora digitar biorremediação fúngica em inglês. Eu estou só colocando um exemplo, mas isso vale para todas as palavras-chave. Na verdade, vocês não vão colocar o tema do trabalho de vocês aqui nas palavras-chave, não. Vocês vão colocar apenas algumas palavras. Por exemplo, se a gente for fazer a pesquisa só com biorremediação, ó, ele está fazendo a pesquisa, vamos descer aqui, ó, 26.367 resultados. Só em 2020 teve 1.402 pesquisas. Então é muita coisa. Por quê? Porque eu utilizei só uma palavra. Vamos colocar agora biorremediação fúngica. Apertei, digitei Enter. Agora apareceu 5.423 resultados. É muita coisa. São atuais? Será que isso tudo eu tenho que ler, Gabriel? 5.423 resultados? Não. Como que a gente faz uma leitura de um artigo? A gente faz a leitura de um artigo lendo primeiro o resumo. Na verdade, o título, né? Se o título condiz com o meu trabalho, já é um indício que eu posso ler o artigo. Depois eu vou ler o resumo. Se o resumo condiz com o meu trabalho, então eu leio. Agora, se a partir do resumo ele não fala nada a ver com o meu trabalho, então você já exclui
o artigo. Então, você exclui o artigo pelo título e depois pelo resumo. Lembrando que vocês têm que ter o objetivo, ó. Hoje eu quero saber a metodologia do meu trabalho. Então, eu vou pegar um artigo, vou ler o resumo, e se eu me interessei pelo resumo, eu leio a metodologia, beleza? Não precisa ficar lendo o artigo científico do início até o fim. Na verdade, a gente sempre fala que os principais pontos a serem lidos é o título, depois o resumo e depois a terceira parte é as conclusões. Nossa, Gabriel, mas do resumo já pula lá para a conclusão? Já. Por quê? Porque esses 3 itens que eu falei, título, resumo e conclusões, se você lê isso, você já tem uma visão geral do que foi desenvolvido no trabalho. Então, como uma tarefa aí adicional para vocês, pegue aí o tema do trabalho de vocês, as palavras-chave, fazem a pesquisa e tentam selecionar os artigos que te interessam apenas através do resumo. Isso vocês vão ganhar muito tempo mesmo. Gabriel, só que sempre você fala que a gente tem que utilizar artigos atuais. Como que eu sei se o artigo é atual ou não? Aqui, ó. Então, aqui está falando que é um artigo de pesquisa. Aqui é o nome do artigo. Aqui é a revista. Depois o volume, o ano, ó, dezembro de 2018. É atual? É. Aqui a mesma coisa, ó. A revista, o volume, o ano, 2018. Então, são revistas ou anos que estão atuais. Então, vou clicar num desses aqui. Vou clicar nesse daqui primeiro. Vamos ver, está carregando. Se eu descer aqui o cursor, o que a gente vai obter? Ixi, Gabriel, agora a gente não consegue ver o artigo inteiro. O que a gente só consegue visualizar? Só o abstract, que está em inglês, o título e as keywords, que são as palavras-chave. Como que a gente faz? Então, li o título, li o resumo, me interessei pelo artigo, acho que ele é interessante. Então, só que eu tenho que ler ele, não tem? Tem que ler, sei lá, a introdução, ou a metodologia, ou os resultados, o que te interessar. Como que eu leio? Utilizando ali uma ferramenta. Outra coisa, sempre a gente fala em aula que a gente tem que procurar artigos atuais. Então, esse é atual, ó, esse é de 2018. Além disso, a gente tem que saber se o artigo tem impacto suficiente ou não. Como que eu vou fazer para saber isso? De 2 formas. Primeiro, você pode saber através da quantidade de artigos citados. Então, aqui ó, no Science Direct aparece. Esse artigo ele já foi citado 2 vezes. E, além disso, a gente pode pegar o título da revista, ó, que é esse daqui, eu vou selecionar, vou colocar lá no Google. Aí existe um índice que é chamado de fator fator de impacto. Todas as revistas apresentam fator de impacto. Vamos ver quanto que é esse fator de impacto. O que isso significa? O fator de impacto significa a quantidade, na verdade, assim, sendo mais direto com vocês, significa se aquela revista ela tem muitas publicações ou não, e se os artigos que são publicados têm qualidade ou não. Então, o fator de impacto dessa é 2,4. Então é um fator de impacto relativamente alto, beleza? Então, provavelmente todos os artigos que estão dentro da revista, eles têm credibilidade, certo? Qual o índice de fator de impacto que é alto? Acima de 0, dependendo da área, principalmente a área de química, acima de 1 é um fator de impacto relativamente alto, beleza? Então vamos voltar, vou fechar isso daqui, vou fechar isso. Isso aqui também vou fechar, que foi na nossa pesquisa anterior. Aqui está o artigo. Eu quero ver esse artigo. Lembra lá que eu me interessei por esse artigo? Eu li o resumo, me interessei. Quero ter acesso a esse artigo. Como que eu faço? Repare, todos os artigos científicos apresentam um número. Esse número é chamado de número DOI. Opa, desculpa aqui. Deixa eu só subir mais um pouco. Esse número é chamado de DOI. Está escrito aqui, ó. Todos os artigos têm doi.org e esse é o número. O que a gente vai fazer? Nós iremos copiar. Então, copiei ele.
Vou voltar aqui, ó, vou usar os sites que eu coloquei em prol da ciência, que é o Skyhub. Então, eu vou digitar aqui Skyhub. Está carregando. Então, a função do Skyhub, ele ter acesso a esses artigos que são pagos. Por quê? Porque essa plataforma aqui, ó, do Science Direct, ela é paga. O que a gente faz? Vem aqui no Skyhub, a gente pode entrar com endereço. Então, é só eu voltar aqui no artigo e copiar esse endereço inteirinho aqui, ó. Copiei o endereço, colei aqui, ele vai abrir. Ou então com PMID ou com DOI. Beleza? Então, eu vou entrar nesse primeiro caso com DOI. Então, eu tinha copiado, colei, vou apertar Enter. Então, ele está carregando. Vamos ver se vai abrir, ó. Ó, olha lá o artigo, ó. Ele tem 5 páginas. Vamos ver se abriu tudo. Ó, abriu. Agora eu já consigo ver a introdução. Nossa, Gabriel, então não tem desculpa mais. Não tem. Olha lá, introdução, materiais e métodos. Tem todas as partes. Beleza? Continuando, ó, resultados e discussão. Mais embaixo vai ter as conclusões. Quer ver? Conclusões, ó. E as referências. Lembrando que as referências não pode ser 1, 2, 3, não. Olha o tanto de referência que esse artigo usou, ó. São todas essas que estão aqui, pequenininhas, ó. É muita referência. Lembra, sempre utilize uma quantidade suficiente de referências, tá? Quantas? Superior a, em torno, né, na verdade, de 30 referências, no mínimo, beleza? Gabriel, tenho dificuldade em inglês. Eu também tenho. Então, como que a gente lê o artigo? Lembra que eu falei para a gente usar sempre a ferramenta do Google Chrome? Por quê? Se a gente voltar aqui no artigo, o artigo, na verdade, se eu clicar com o botão direito, vai aparecer essa janelinha. Nessa janelinha está escrito assim, ó, traduzir para o português. Ah, Gabriel, fala que isso daí vai traduzir para o português. Vamos clicar. Não, traduziu, olha lá, ó. O nome do artigo chama Diversidade fúngica associada a solos impactados por petróleo bruto, submetidos à biorremediação in situ. Até o Abstract traduziu para o português, traduziu, olha lá. Então também não tem desculpa. Ah, o arquivo que eu abri aqui no Skyhub também traduz? Vamos ver. Vou clicar com o botão direito, agora não vai aparecer essa função. Ah, Gabriel, mas isso é ruim. Por que não aparece? Porque está em PDF. Então, ele não vai aparecer mesmo. Ah, o que você pode fazer? Usar o Google Tradutor. Beleza? Então, também é uma ferramenta aí disponível para vocês. Voltando na nossa pesquisa, a gente fez uma pesquisa aqui só simplesinha, biorremediação fúngica. Ah, se eu quiser colocar in situ, por exemplo, ó, vamos ver se vai diminuir a quantidade de resultados. In situ. Olha lá, vai diminuir. Por quê? Porque eu estou colocando mais palavras-chave. E existe, todas as bases de busca, existe como a gente faz o refinamento da pesquisa. Então, aqui, ó, do lado esquerdo, existe, a gente pode refinar pelo ano. Então, se eu clicar aqui ó, em 2020, ó, tinha 1.677 resultados. Vou clicar em 2020. Agora só tem 103. Por quê? Esses 103 são artigos de 2020. Aqui, ó, 10 de fevereiro de 2020. Tá atual? Tá, e muito. Beleza? Ah, Gabriel, mas já tem lá de maio de 2020? Tem. Por quê? Porque as revistas elas vão se programando para já ter publicação durante o ano inteiro. Beleza? Então, tem como fazer esse refinamento. Vou marcar agora o 2019. Então, além do 2020, vai ficar o 2019 marcado. Então, quantas pesquisas agora? 274. Beleza? Quero marcar apenas artigos de revisões. Posso marcar. Olha lá, agora ficou só 61. Entre 2020 e 2019. Certo? O que eu sugiro para vocês? Principalmente no início, quem está no início do trabalho, leia pelo menos 1 ou 2 artigos de revisão, porque os artigos de revisão artigos de revisões bons, né, na verdade, a gente tem que saber escolher.
lembrando pelo fator de impacto da revista, se o artigo tem muita citação ou não, beleza? Então, leia alguns artigos de revisão para vocês terem uma visão geral da área que vocês estão trabalhando, porque é muito bom. E, na sequência, vocês leem artigos que foram publicados, tá? Tranquilo aqui, ó, pelo Science Direct. Outra base que a gente tem, então, é o Cielo. Então, vou utilizar aqui o Cielo. Só que o Cielo, ele já é gratuito. Cielo.br. Então, cliquei aqui no Cielo. Essa é a página inicial. Vou clicar aqui, ó, cielo.org. É a mesma coisa, ó. Agora eu vou fazer com pesquisas. Vou colocar biorremediação fúngica. Vamos ver quantos artigos vai aparecer. Nossa, Gabriel, só apareceu 3. Só porque eu coloquei em português. Ah, vamos colocar em inglês agora. E são todos os artigos atuais ou não? Vamos pesquisar? Um mais atual é de 2017. Tem um de 2007. Vou colocar agora biorremediação fúngica em inglês. Então, colocando aqui, vamos ver, aumentou 33. Só que do Science Direct tinha 5.000 e poucas. Por quê? Porque o Cielo é uma base, um site de busca de artigo mais limitado do que o Science Direct. O Science Direct, ele abrange várias revistas científicas, enquanto o Cielo abrange poucas. O Web of Science, ele abrange mais revistas científicas do que o Science Direct. Então, provavelmente, se a gente fosse fazer uma pesquisa pelo Web of Science, a gente teria muito mais de 5.000 artigos encontrados. Beleza? Mas é a mesma coisa. Aqui eu vou clicar em um qualquer, por exemplo, ó, 2018. Tem como fazer os filtros? Tem aqui, ó, tá escrito, ó, filtros. Aí, na verdade, é só você selecionar, ó. Tem os anos, tem a linguagem, beleza? Ó, de 2019 só tem um artigo e de 2018 só tem um artigo. Vamos pegar ali o artigo número 2. O que a gente observa? Eu vou até aumentar um pouquinho a tela para vocês, ó. Antes do nome, tá vendo que tá um cadeado? Esse cadeado significa que esses artigos são abertos. Então, vou clicar aqui, cliquei no segundo, tá? Vai carregar aqui. Ó, então, eu consigo visualizar o título, vamos descer. Além disso, o abstract, a introdução, os materiais e métodos, os resultados vai estar mais embaixo, ó, resultados. Resultados, discussão, que nesse caso é por causa do tipo de revista. Foi separado os resultados e a discussão. E as conclusões. E as referências, ó. Ó o tantinho de referência que foi utilizado. Bem pouquinho, né? Por isso que eu falo, vocês têm que utilizar muitas referências. Gabriel, só que está em inglês. Ah, se está em inglês, a gente está no Google Chrome. Será que a ferramenta agora vai valer? Do botão direito lá? Ó, traduzir para o português. Vamos ver. Traduziu. Ah, traduziu o texto inteirinho, Gabriel. Traduziu, olha lá, ó. Ele está traduzindo. Viu? Ó? Tudo traduzido. Densidade populacional. Certo? Discussão. Tudo traduzido. Então, também não tem desculpa. O Cielo tem a vantagem em relação ao Skyhub que todos os artigos são abertos. Tá? Encontrei um artigo que é fechado, use o... o Cielo, ele tem a vantagem em relação ao Science Direct, porque todos os artigos são abertos. Se o artigo estiver fechado, usa o Skyhub, beleza? Que aí é só você colocar o número do DOI, vamos voltar aqui, ó, o número do DOI ou o número aqui, ó. Então, eu vou copiar isso e vou colocar lá. Vamos ver se vai aparecer. Tá carregando. Tá carregando em PDF, lá apareceu o artigo já todo escrito, beleza? Então, se o artigo estiver trancado, utilize o Skyhub. Ah, voltando aqui, além disso, existe também o domínio público. O domínio público é um site gratuito, só que voltado para tese, dissertações
e TCC. Então, vamos pegar um exemplo aqui, domínio público. Vou entrar aqui, domíniopublico.gov.br. Aqui, ó, a primeira página dele é essa daqui. Tipo de mídia. Aí você tem que escolher se é imagem, som, texto ou vídeo que você está procurando. Iremos escolher texto. E aí a gente pode colocar a categoria, que seria o curso, na verdade, né? O título e o autor. Vamos colocar aqui, ó, biorremediação. Eu vou pesquisar, certo? Sempre continuando com esse tema. Pode ser qualquer outro, isso é só apenas um exemplo, beleza? E aí apareceu, ó, 25 itens. Ah, e se você reparar, ó, todos estão no formato PDF e tem aqui, ó, que a fonte é um programa de pós-graduação da CAPES. Então, são todos brasileiros. Então, o primeiro aqui, ó, análise da comunidade bacteriana durante a biorremediação in situ de solo contaminado com óleo bruto e ou água produzida. Cliquei lá, vai abrir, ó. Está na categoria de tese e dissertação. Na verdade, ó, o nível é de doutorado. Então, é uma tese. Qual que é o ano da tese? 2008. Não é muito recente. Posso visualizar? Pode. É só clicar aqui em baixar. Só que ele vai redirecionar para um campo. Então, é necessário você fazer o acesso aqui, ó. Você pode se cadastrar aqui. É gratuito. Beleza? Na verdade, tem até a bandeirinha do Brasil. Por quê? Porque é o MEC no qual disponibiliza mesmo o domínio público. Tem o domínio aí sobre as teses, as dissertações e aos TCCs. Beleza? Então, qualquer coisa para o outro também. Tem como a gente fazer... Olha lá, cliquei num... Olha lá, vai aparecer agora de 2010, só que é mestrado. Beleza? Então, lembre, se eu clicar em baixar, é necessário eu ter o cadastro. Então, vocês fazem o cadastro aí, é gratuito, tá? Depois, tem o Google Acadêmico. Provavelmente, o Google Acadêmico é o que vocês estão utilizando. Então, Google Acadêmico. Então, é esse daqui, ó. Cliquei novamente. Aqui a gente pode entrar com qualquer idioma. Então, vamos pesquisar também. Biorremediação fúngica. Certo? Aqui no final eu coloquei .pdf, porque ele vai pesquisar só artigos que estão em PDF. Aí vai aparecer aqui, ó. Quantos resultados? 1580. Nossa, é muita coisa, Gabriel? É muita coisa. Aí tem os anos aqui, você tem que ir procurar. Esse é de 2010, ó, não é muito recente. Esse é de 2008, também não é recente. Esse de 2007. Só que tem como fazer os filtros, ó. Eu quero desde 2019. Então, vamos ver se vai diminuir. Diminuiu, ó, de 1000 e pouco, passou para 102. Então, tem como fazer sempre a gente diminuir a quantidade de pesquisa. Beleza? Então, aqui, ó, 2019. Vou clicar aqui e eu vou ter acesso ao artigo, ou tese, ou dissertação. Na verdade, aqui, vamos ver o que é. É de universidade, então provavelmente deve ser tese, dissertação, alguma coisa do tipo, ó. Então eu vou clicar aqui no PDF, tá carregando, ó. Vamos ver o que vai aparecer. Olha lá, ó. Trabalho de conclusão de curso de 2019, com 50 páginas. Então, vocês vêm aqui e pesquisam, vê se é do interesse ou não de vocês. Então, esse é o domínio público. E o domínio público não, desculpa, é o Google Acadêmico, tá? O Google Acadêmico, na verdade, talvez seja uma das ferramentas no qual vocês estão mais utilizando, né? Também pode ser pesquisado ou em português ou em inglês. Olha lá, ó. Em inglês deu 60.800. É muita coisa, beleza? Aqui está incluindo patentes, incluindo citações, certo? Ó, só que tem artigos antigos também. Então, você faz o refinamento aqui, ó, desde 2019. Certo? Então, aí você entra e trabalha à vontade. Pode baixar os artigos, tá? O próximo é o Google Book. O Google Book ele é específico apenas para
livros. Quero baixar um livro que eu me interessei, então eu utilizo o Google Book. Então cliquei aqui, vou pesquisar sobre química analítica, por exemplo. Vamos ver se vai aparecer alguma coisa. Então carregou, ó, eu consigo visualizar. Então, química analítica, práticas de laboratório. Então cliquei aqui num livro qualquer, vou entrar. Então eu já consigo visualizar, beleza? Ó? E aí é só eu descer o cursor que eu consigo ver todo o livro, certo? O próximo. E aí tem o Skyhub, que a gente utilizou, e o LibGen. O Skyhub, ele é mais para baixar artigos científicos. O LibGen é para baixar mais livros. Então vamos ver aqui. Então, o LibGen tem esse formato aqui, no qual você vai entrar. Ele também baixa artigo científico, você tem que só mudar aqui. Então, vamos supor que eu quero baixar um livro, continuar aqui, ó, Química Analítica. Vou pesquisar. Olha lá, ó, o tanto de livro que apareceu, ó. Então, é só eu clicar. Na verdade, deixa eu voltar aqui, ó. É só eu clicar aqui, ó. Que aí, ó, eu vou ver o livro, ó, mas esse tá bem antiguinho. 1919, a linguagem é da Espanha. Aí eu consigo baixar. Tem um livro que eu me interessei, Gabriel. Então eu posso baixar aqui, ó, Fundamentos de Química Analítica, do Scooby, que é um dos livros textos que é utilizado. Posso baixar ele? Pode. Se eu clicar aqui, ó, ele vai redirecionar para o download. Aí vocês conseguem fazer a busca, tá? Então, na verdade, eu até vou sair daqui que eu não quero baixar o livro não, tá? Então, através desses sites, vocês conseguem ter uma busca de artigo muito mais ampliada. Então, sempre lembra, é necessário eu ler o título. Se o título condizer com a minha pesquisa, eu vou ler o trabalho, provavelmente. Só que eu tenho que ler o resumo também. Se eu gostei do resumo, aí eu leio. Lembre-se, não é necessário ler o artigo por completo. É necessário ler apenas as partes que te interessam, tá? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários ou me chama no privado que eu tento responder para vocês. Tomara que tenha ficado um pouquinho mais claro aí para vocês. Usem e abusem dessas buscas de artigos, tá? Um abração, fica com Deus e até a próxima, hein?